Boa tarde, boa semana a todos. Hoje pela manhã, na Assembleia, eu recebi o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, doutor Quirino. Conversamos muito sobre os programas de atenção às pessoas com drogadição, falamos muito sobre a região da Cracolândia, até porque eu venho apanhando bastante por uma fala que é tirada de contexto, é distorcida. Todos os dias nos jornais alguém escreve que eu sou uma pessoa insensível, desumana, que sou contra a caridade, e não é nada disso. Conversei muito com o secretário nacional na manhã de hoje, vamos fazer uma live amanhã, no final da tarde, para abordar esta e outras questões. O que eu disse e repito, e qualquer pessoa que trabalhe com essa área de drogas ou que já tenha tido um parente envolvido com álcool, drogas, ainda que sejam drogas lícitas, qualquer pessoa com essa experiência sabe que é preciso fazer um trabalho para retirar o dependente ou a dependente da área de uso de drogas, para descondicionar a pessoa das práticas, do ambiente, dos costumes que ela tem envolvendo drogas. Então, o que eu disse e repito é que quem distribui comida para drogadictos na região em que essa população adquire e usa drogas, ainda que queira ajudar, não está ajudando. Está, na verdade, colaborando para que essa pessoa permaneça naquela localidade. Então, conversei hoje longamente com o secretário nacional, já venho conversando com o secretário municipal também, que nós precisamos desenvolver ações para estimular aquela população a sair dali. Que a assistência social tem que fazer um trabalho de identificação dos familiares, de estímulo de retorno para as cidades de origem, obviamente, com tratamento nestas mesmas cidades. Então, é muito mais complexo do que se quer fazer crer. Ninguém que haja para que as pessoas permaneçam na rua, no ambiente onde elas adquirem drogas e usam drogas livremente, em plena luz do dia, ninguém que colabore para esse estado de coisas está ajudando essas pessoas. Ajudará essas pessoas, aquela instituição que trabalhe para tirá-la da cena em que ela compra e usa e abusa de drogas ilícitas, estando sujeita a todo tipo de crime, seja como vítima, seja como potencial agente. Bom, esse é um assunto. Na sexta-feira, trocando de tema, na sexta-feira eu estive na cidade de Itanhaém, passei também pela cidade de Santos, e em Itanhaém identifiquei um problema parecido com aquele vivenciado por Mogi das Cruzes. Por quê? Porque também em Itanhaém pretendem instalar uma praça de pedágio para dividir a cidade, para sobrecarregar a cidade, para onerar a cidade, As autoridades locais estão preocupadas com a possibilidade de, com o intuito de desviar do pedágio que está para ser instalado, um fluxo grande de veículos passar por dentro da cidade, inclusive a estrutura da cidade não está preparada para isso. Então, fica aqui o meu apoio público, apartidário, para Itanhaém, da mesma maneira que eu apoiei e apoio Mogi das Cruzes, para que não se instalem pedágios sem uma reflexão maior, sem um estudo que dê consistência. Como já disse, não sou contrária à cobrança de pedágio, não tenho uma visão ideológica contrária à concessão, permissão, até privatização de estradas, mas sou terminantemente contrária a uma instalação de pedágios predatória, exclusivamente arrecadatória, sem uma inteligência na decisão de onde instalar estas mesmas praças. Então, fica aqui o meu apoio a Itanhaém e eu reafirmo o meu apoio a Mogi das Cruzes também.
né? Pedágio não, no sentido de não admitirmos praças de pedágio que sejam eminentemente, exclusivamente predatórias, que sejam prejudiciais às cidades que são escolhidas de maneira autoritária e arbitrária para instalar essas praças. Queria também fazer um comentário sobre uma ação importante que tramita no Supremo Tribunal Federal, que é a ação que trata da demarcação de terras indígenas. Eu sei, né, que é muito difícil falar sobre esse tema, porque todos nós temos muito carinho, muito amor pelas comunidades indígenas do Brasil inteiro. Em São Paulo, nós temos comunidades indígenas, sou uma defensora da preservação da cultura, do respeito para com esses povos que são a nossa origem, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa ação que tramita no Supremo é uma ação para a qual foi declarada repercussão geral, é uma ação que pode trazer consequências muito ruins se a linha, né, do relator, ministro Fachin, for mantida. Tá? É um caso concreto, uma situação concreta, com muitas peculiaridades, referente a uma área do estado de Santa Catarina, e o ministro Fachin declarou repercussão geral. Respeitosamente, eu entendo que não seria o caso de ter declarado repercussão geral, que seria o caso de ter avaliado ali a situação concreta. E se o pensamento que o ministro, vamos dizer assim, anunciou, né, nas suas manifestações neste caso, se esse pensamento for o vencedor ao final do julgamento, nós poderemos ter, vamos dizer assim, uma injustiça muito grande, porque vamos pensar em terras em que grupos indígenas adentraram depois da Constituição de 88, 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois. Essas áreas, se prevalecer o pensamento do ministro Fachin, poderão ser reconhecidas como terras indígenas. E, além de injusto, né, esse posicionamento, salvo o melhor juízo, é também inconstitucional. A Constituição Federal foi muito clara ao determinar que, em 5 anos, a contar da promulgação da Carta, as terras indígenas deveriam estar demarcadas. Pode-se criticar o fato de não se ter observado esse prazo de 5 anos, mas a existência desse dispositivo na Constituição, a meu sentir, foi o que eu aprendi, o que eu ensinei, é um indicativo de que as terras indígenas são e deveriam ser aquelas em que já havia grupos indígenas instalados no momento da promulgação da Carta. Tá? Muita confusão jurídica e fática vem sendo feita em artigos de jornal. É óbvio que é sempre mais confortável, né, se dizer do lado dos povos indígenas. Eu me sinto como uma defensora, sim, dos povos indígenas, da cultura indígena, mas também sou uma defensora da Constituição Federal. E, a meu ver, a Constituição Federal foi muito clara. No prazo de 5 anos, haveriam de ser demarcadas as terras que já eram dos povos indígenas, né? Porque, senão, a qualquer momento, os povos indígenas podem entrar num determinado lote de terra e aí exigir o reconhecimento da terra como reserva. Então, esse é um ponto também que eu queria chamar a atenção. Muitos grupos indígenas estão acampados no Distrito Federal e é um direito protestar, é um direito reivindicar, é um direito manifestar. Eu jamais questionaria esse direito, porém, a forma como a imprensa vem noticiando a discussão me parece uma forma, vamos dizer assim, pouco fiel à realidade dos fatos. Tá? Infelizmente, um caso concreto, com peculiaridades muito específicas, foi elevado à condição de análise de temas jurídicos, de temas constitucionais, e nós podemos ter um problema muito grande advindo desse julgamento. Então, eu peço uma reflexão maior, que as pessoas procurem entender qual é a real discussão. Seria isso. Boa semana a todos e até amanhã. Fiquem com Deus. Obrigada,